E importante dizer também, né, que aqui na URT a gente só fala de semifinal. Quem está fazendo conta de troféu em confidência, claro, para quem começou um campeonato, né, a primeira briga é não rebaixar, isso é normal, mas depois a gente sobe o sarrafo, a gente vai pensar num troféu em confidência e depois se tornou realidade a semifinal. Então, a expectativa que a gente criou no torcedor, a expectativa que a gente criou nos patrocinadores é de semifinal de campeonato. A minha expectativa como presidente da URT é de semifinal do campeonato. Inclusive, tive uma conversa com os atletas no qual a gente fechou essa situação e a gente entende que a URT ela tem que ir para uma semifinal e quis o destino que, né, foi no jogo contra o Cruzeiro. A gente não aproveitou as duas oportunidades que a gente teve fora de casa, a gente tem esse entendimento e a gente precisa muito de voltar a ter o bom futebol dentro da URT, né, de ter boas apresentações dentro de campo e por isso que a gente tomou essas decisões, né, o estádio mais restrito, o estádio mais fechado, sem entrevistas de atletas, sem entrevistas de comissão técnica e usando tudo que a gente tem, né, para poder dar uma semana boa para os atletas, para a gente conseguir esse objetivo, que é a semifinal. Dentro da URT só se fala em semifinal. A gente tem o setor visitante, que é o mesmo setor de sempre, tá? Para o pessoal, né, de casa poder ter o local exato, é ali onde no clássico fica a torcida adversária, ao lado das cabines, né? A gente tem até uma grade no meio que quando não vem torcida que ocupa toda a arquibancada, a gente fecha e usa metade para o torcedor da URT, mas no clássico, por exemplo, contra o nosso adversário local, abre toda aquela parte do setor visitante e vai ser nos mesmos moldes. Então, setor visitante entra pela Avenida Paranaíba, né, vai ocupar aquele setor ali ao lado das cabines. Nesse setor foi destinado só para a torcida do Cruzeiro, que aí vai ser mais a torcida organizada do Cruzeiro. A gente quis separar as organizadas da URT com a organizada do Cruzeiro. E os outros setores, que é setor Joaquim das Chagas e setor Brasil, né, o torcedor pode estar acessando tanto com a camisa do Cruzeiro quanto a camisa da URT, até pelo bom relacionamento das duas equipes. A gente achou que ia ser muito complexo, né, se tivesse que entrar só com camisa de um clube, né, então teve esse entendimento. Então vão ser esses três setores, Brasil e Joaquim, podendo acessar com as duas camisas, e no setor do visitante, que a gente, né, quer alocar aí a torcida organizada do Cruzeiro só com a camisa do time do Cruzeiro. Setor visitante finalizou, tanto inteira quanto meia. As meias do setor da Joaquim e da Avenida Brasil tinha 36 ingressos na loja da URT apenas, finalizou esses 36 ingressos só inteira, e inteira ainda tem, tanto da Joaquim quanto da Brasil, não tem muitas inteiras, salvo engano era 430 inteiras até o último fechamento. A gente acredita que até sexta-feira vai encerrar os ingressos, não deve chegar até a hora do jogo essa carga de ingresso. É uma reunião, né, que a gente trata como normal depois de 2 derrotas, né, tem que ter, né, essa conversa com os atletas. Então foi uma conversa de porta fechada, né, entre eu, os atletas e os membros da comissão, justamente para a gente traçar esse objetivo. A gente entende que é um jogo muito importante para a história da URT, foi isso que eu passei aos atletas, inclusive, e o torcedor sabe disso, não é novidade para ninguém, né? A URT ela nunca ganhou do Cruzeiro em um jogo oficial, então, assim, se a gente conseguir esse feito, já fica na história da URT. A gente conseguir ganhar do Cruzeiro, provavelmente pode ser que a gente consiga, né, ser campeão do interior também no mesmo dia e conseguir a semifinal da URT. Então são 3 situações, né, que passam por um jogo só. Como eu disse, quis o destino que fosse o Cruzeiro. É um jogo difícil, a gente respeita muito o adversário, né, o peso da camisa do Cruzeiro, né, mas a gente tem que ter os nossos objetivos dentro da URT. Né, eu acho que seria muito injusto a URT não conseguir essa semifinal por tudo que fez no campeonato. Né, a gente fez um bom início de campanha, tivemos 2 jogos que a gente foi abaixo, né, a gente sabe que a gente foi abaixo, os atletas têm esse entendimento, né, a comissão técnica também tem, e o importante é você entender que caiu o rendimento, que a gente precisa de retornar, né, e ter esse rendimento dentro de campo. O pior é quando o rendimento não vem, você abaixa a guarda e, né, fica parecendo que está tudo muito bem, que está tudo muito certo, e não está. Né, a gente precisa de retomar o bom futebol. Se a gente entrar igual a gente entrou contra o América e contra a Tombense, a URT não vai conseguir sair, né, com o seu objetivo dentro de campo. Então foi isso que a gente conversou com os atletas. A gente precisa de retomar o bom futebol, a gente precisa de retomar tudo aquilo que a gente fez no início do campeonato, e aí sim, se a URT voltar a ter aquele futebol que teve no início, a gente tem grandes chances de conseguir a vitória contra o Cruzeiro. Como eu disse, a gente não está fazendo conta de troféu em confidência. Aqui só se fala em semifinal de campeonato. Eu quero a semifinal de campeonato.
né? Os atletas querem a semifinal de campeonato, nós vamos trabalhar muito essa semana para a gente dar a volta por cima, reconhecendo que foram 2 jogos muito abaixo, não é o RT que a gente viu no início do campeonato, então a gente tem que retomar esse bom futebol, a gente tem que retomar essa vontade, essa garra, essa gana nossa de entregar tudo dentro de campo, que elenco a gente tem um elenco muito qualificado, né? A gente tem um elenco, inclusive, muito unido, né? Dentro da URT, a união esse ano é algo assim incrível, um ajudando o outro dentro de campo, não tem vaidade com quem está na reserva, quem entra faz o papel de quem estava de titular, então é com essa pegada que a gente quer contra o Cruzeiro, e o torcedor que estiver aqui na Arena DB pode ter certeza que a gente fechou a casinha, né? A gente lacrou o estádio, nós vamos trabalhar muito essa semana para que a gente entre com a mesma vontade, né? E com a mesma qualidade que a gente vinha apresentando antes do jogo do América e da Tombense.